Continuando então a nossa parte aqui de ligações covalentes e moleculares, aqui tem o gabarito do vídeo anterior, tá? Resultado das moléculas. Nós temos aqui para o hidrogênio H2, HF, H2O, NH3, CH4. Né? Para o oxigênio H2O, OF2, O2, N2O3, CO2. Para o nitrogênio NH3, NF3, N2O3, N2, C3N4. Para o carbono CH4, CF4, C3N4 e complicou. Tá? Então ele tem alguns repetidos, obviamente. Por exemplo, o que está ligando oxigênio e nitrogênio apareceu na lista do oxigênio, apareceu na lista do nitrogênio. Óbvio que não precisava fazer duas vezes. Mas olha só, quando eu tenho aqui, ó, e aí tem que ficar muito atento, o carbono com carbono, a gente vai ter aquele mesmo problema da iônica lá que eu falei para vocês, do carbono com o chumbo. Não existe ligação quádrupla entre dois átomos, não dá. A gente vai ver no próximo vídeo por que isso não dá. A gente vai ter que voltar lá na distribuição eletrônica, desenhar os orbitais, falar de ligação sigma e pi, é outra encrenca, que no fundamental vocês nunca viram e muitos alunos nem aprendem isso no ensino médio. Os professores lá, o Zé Preguiça não dá aula disso, mas é importante saber. Então olha só, mas o que interessa para nós agora? O quê? Não existe ligação quádrupla. Bom, se não existe ligação quádrupla, como é que a gente resolve essa encrenca? Com ligações simples, duplas e triplas. Por isso que vai ter caso de alotropia na natureza do carbono. Vocês podem ter o carbono grafite ou o carbono diamante. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Olha só, no carbono grafite, vocês têm átomos de carbonos ligados uns com os outros através de ligações duplas e simples. Então cada carbono vai fazer duas simples e uma dupla. Pega esse aqui, ó, duas simples, uma dupla. Pega esse aqui, ó, uma dupla, duas simples. Sempre assim, tá? A gente vai ver que isso é uma especificação depois para o carbono nos outros vídeos. Então, o que acontece? Se vocês forem ligando assim os carbonos ao infinito, vocês vão ter uma estrutura covalente. Vocês vão ter um sólido cristalino covalente. A gente poderia dizer que um cristal covalente, então. Só que esse cristal vai ser plano, porque essas ligações vão formando hexágonos, hexágonos, hexágonos ao infinito, tá? Hexágonos onde cada vértice é um carbono. E aí a gente descobre umas coisas interessantes. Por que o carbono pode conduzir eletricidade quando está na forma grafite, apesar de não ser metal? Porque essas ligações duplas aqui, ó, sofrem deslocalização, elas podem ser empurradas pela eletricidade e conduzir. Cada folha dessas planar de hexágonos nós chamamos de grafeno. E o grafite seria uma pilha dessas folhas. O interessante é que a eletricidade não consegue passar de uma folha para outra. Tá? Não vai conduzir de uma folha para outra. E aí então só conduz no paralelo. Isso é uma característica aí do grafite. Muita gente separa as folhas de grafeno. Aqui no Brasil nós temos grafeno in natura. É uma substância que leva até discussões políticas, econômicas interessantes. E nós podemos soltar essas folhas e enrolar elas. Fazendo elas enroladas, nós vamos ter os nanotubos, que o pessoal fala tanto. Se vocês ligarem as pontinhas da folha, vocês vão ter um nanotubo de parede simples. Se vocês enrolarem ela que nem uma panqueca, né, vocês vão ter um nanotubo de parede múltipla. E isso tem um monte de desdobramentos científicos e tecnológicos. A gente não vai trabalhar aqui, mas quando falarem para vocês, vocês já sabem do que se trata. Tá? Então, isso aí que seria a resposta, o nosso gabarito, e já aproveitamos para falar de sólidos cristalinos covalentes. Alguns autores chamam de molecular a ligação que forma uma moléculazinha, e de covalente a ligação que forma as estruturas gigantes. Tá? Isso é um preciosismo que tem aparecido nos textos mais atuais. Às vezes é bom levar em consideração, vai com um cara desse elabora uma questão, né? Outra coisa importante, existem vários porquês para não ter ligação quádrupla, e a gente vai ver que tem uma baita encrenca para especificar, por exemplo, se o carbono faz dupla, se faz tripla, duas duplas. É uma coisa chamada híbrido. Híbrido é uma evolução do modelo de ligação que vocês acabaram de ver. Tá? Então, é isso por hoje. Vamos fechar.